Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Estamos batendo um papo com os analistas políticos na bancada do Gazeta Entrevista. Esta noite eu recebo o professor e consultor político Carlos Augusto Coelho de Farias, o professor e doutor Nilson Euclides, cientista político da Universidade Federal do Acre, e o jornalista Rogério Venceslau, da TV Gazeta. Estamos falando a respeito deste momento de oposição e situação, as cartas na mesa, os resultados políticos, sejam eles benéficos ou não, para o prefeito Wagner Salles em Cruzeiro do Sul, com todo esse processo de vai e não vai, fica não fica na prefeitura. Falávamos também dos números da pesquisa CNI e Ibope no bloco anterior. O governador Tião Viana com aprovação, o terceiro mais bem avaliado do Brasil. E como é que esses números podem se refletir nas eleições? O que o governo precisa melhorar? O que a oposição também tem que fazer? Isso se coaduna, senhores, com a pergunta do internauta aqui, do Odilan, que eu fiz no bloco anterior. Odilan Rocha. Quem se saiu melhor neste ano de 2013? Oposição ou situação? Vou começar aqui contigo, Rogério. Olha, é inegável que a situação se saiu melhor, até porque tem muito mais condições para isso. O professor colocava agora há pouco a influência que o governo tem hoje em vários setores da sociedade, isso é real, não é? A estrutura que existe por trás do governo, enfim, tem muito mais ferramentas para se viabilizar politicamente, para chegar nos lugares, em todas as classes sociais, em todas as instâncias, e, enfim. E a oposição tem esse discurso desencontrado, tem muita divisão interna, e, obviamente, que nesse ponto de vista a situação se sobressai. Essa é a minha opinião. Professor Coelho, eu ouvi recentemente, para apimentar um pouco mais esse debate, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso dizendo, num grande programa de televisão da TV por assinatura, que o PSDB até hoje não aprendeu a fazer oposição no Brasil. E ele, uma das maiores lideranças do PSDB, dizia isso porque, só aquele jeitão dele, né? Nós temos que aprender com o PT, eles sabem fazer oposição. Nós não sabemos fazer oposição, disse Fernando Henrique Cardoso. Levando em consideração o que o nosso nobre jornalista Rogério Venceslau disse ainda há pouco, é muito mais fácil apresentar melhores resultados com a estrutura de governo nas mãos. E com essa fala de Fernando Henrique Cardoso, se aplica também para o Acre? Com certeza, Alain. Eu acho que o Rogério tem toda a razão, consubstanciado com esse pensamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Veja bem, a situação, a estrutura governamental, em função das ações que viabilizam em prol da população, isso facilita, naturalmente, essa questão eminentemente política. A oposição, além das brigas internas, as vaidades, não tem estratégia. Porque, veja bem, os senadores e os deputados federais da oposição, como é que eles poderiam enfrentar a máquina administrativa? Eles têm as emendas parlamentares, eles deveriam ter se unido, desenvolver uma ação conjunta, tanto em Brasília quanto no estado do Acre, buscando essa união através desse projeto alternativo de poder, mostrando quais são as opiniões, o que pode fazer. Por exemplo, tem erro na educação? Tem deficiência na educação? Tem? Tá. Então, apresentou a deficiência, vamos buscar a solução no nosso governo, vamos trabalhar assim, assim, assim. Isso não é feito. Então, fica todo mundo atirando para todo lado, a oposição, e você não consegue trabalhar uma proposta unificada, ou pelo menos uma união dessa proposta. Então, me parece, eu já procurei de todos os ângulos buscar qual seria o projeto alternativo da oposição e eu não tenho encontrado. Então, isso realmente vai dificultando cada vez mais que essa oposição que temos aqui hoje chegue ao poder. Professor Nilson. Não, eu concordo. É difícil. O estado do Acre é um estado peculiar. Aquele que senta na cadeira do executivo controla a informação, controla recurso. Quer dizer, o governo teve um começo de ano agitado. Maio teve aquela questão da G7. O governo conseguiu se recuperar até por conta do investimento maciço que fez nas suas ações efetivas, quer dizer, o governador ampliou as suas ações políticas, dobrou os recursos na publicidade do governo, quer dizer, você não consegue ligar um rádio, você não liga uma televisão no Acre que não tem uma propaganda oficial. Então, tudo isso ajuda, obviamente,
a você construir uma imagem positiva, né? Os defeitos você, de certa forma, vai escondendo aqui, acolá, apaga aqui e procura passar para o eleitorado uma imagem positiva. O governo chega nesse final de ano, os números da pesquisa indicam que o grande vencedor, do ponto de vista político, é, sem dúvida, o grupo que está aí governando o Acre. Por outro lado, a oposição, quando o professor Coelho diz a questão do legislativo, a ação do legislativo só serve para uma coisa. Ela não serve, em hipótese nenhuma, para você construir um grupo de oposição viável ao governo. A ação legislativa serve para você reforçar a liderança de quem defende o mandato lá. Se você pegar o mandato do Gladson Cameli, ele fez isso muito bem nos últimos anos. Se potencializou apresentando emendas. O que acontece? Os outros deputados da oposição, no caso da oposição, não souberam fazer isso. Não é que eles teriam que trabalhar conjuntamente, que isso é muito complicado, porque você está falando de um poder executivo que nos estados da federação tem um poder muito forte. O poder legislativo no Brasil, a nível local e a nível federal, também é muito fragmentado, ele sofre muita ação do poder executivo. Então, esses deputados poderiam ter, sim, aproveitado os seus mandatos e fortalecido as suas lideranças pessoais no eleitorado. Alguns esqueceram a lição em casa e não fizeram. Tem alguns detalhes aí também, que é o seguinte, Alan, por exemplo, essa pesquisa recentemente divulgada, né, que coloca aí o governo numa situação favorável. Isso causou um impacto dentro da oposição. Há rumores de que a coisa realmente foi séria, eles estão se debruçando sobre isso, buscando reaproximar as dissidências, conversar seriamente sobre o assunto. Quer dizer, é uma luz no fim do túnel para eles. E tem também outras questões, como, por exemplo, a forma profissional, no bom sentido, como os partidos da Frente Popular fazem política. Quer dizer, preparam as pessoas, valorizam as pessoas, buscam talentos, enxergam a sociedade de um ângulo privilegiado e pensam a política. E isso a gente não vê na oposição, que é muito mais preocupada, cada setor consigo mesmo, cada liderança com a sua própria sobrevivência. Então, não há o pensamento de grupo. Isso, claro, não generalizando, mas isso é muito mais forte do que na situação, essas dissidências na oposição. Muito bem, está aqui. Espero que, Odilan Rocha, a sua pergunta tenha sido respondida. Eu quero passar para um outro tópico. As escolhas que os partidos de oposição e de situação devem fazer para posições estratégicas. Eu quero começar com o Senado da República. Existe essa disputa interna entre Aníbal Diniz, do PT, e Perpétua Almeida, do PCdoB, dentro da Frente Popular. Para o Senado é apenas uma vaga. E existe outro aspecto. Pelo jogo político, pela lei, se Perpétua sair candidata e Aníbal for o candidato da Frente Popular, eventualmente o PCdoB teria que ter uma candidatura majoritária ao governo. E como diria os filósofos de esquina, quebraria tudo, né? Então, começando aqui com o professor Nilson Euclides, para fazer aqui o balanço geral. Quem ganha essa disputa, professor? Aníbal ou Perpétua? Olha, eu acho complicado se falar da política interna do PT se você não pertence à estrutura. Da frente, né? Da frente. Mas vamos falar do PT. Eu acho difícil o PT abrir mão de um cargo para Senado. Ele, PT, legenda, forte, que lidera com mão de ferro a Frente Popular. Eu acho que o quadro que se avizinha é possível que você tenha, sim, eu acho que a Perpétua recuar seria talvez um suicídio político dela. Eu acredito, sim, que há condições de saírem os dois nomes. Eu acho que é possível, é uma vaga só, mas você tem a Perpétua, que tem uma liderança, tem voto, o Aníbal, que não tem essa penetração no eleitorado, mas vai contar com a máquina do partido, vai contar com os caciques do partido para apoiá-lo, portanto ele pode chegar a um número significativo. E, por outro lado, você tem o Gladson, que é o candidato, talvez, da oposição, que saia, neste momento, junto com a Perpétua, os dois mais bem avaliados para chegar. Agora, a eleição começa só o ano que vem. Mas eu acredito que o PT não abra mão da sua candidatura com o Aníbal Diniz para o Senado. A não ser, Alan, que isso venha lá de cima, com a bênção da presidente Dilma. Porque também já ouvi rumores de que há um movimento nesse sentido. E aí mudaria toda a configuração. Outra coisa, eu aposto na tese de que o PCdoB e o PT, nessa eleição, ainda vão continuar juntos. Mas essa